Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a dificuldade de falar da sua criança. Seu filho já está grandinho e ainda não fala nada, ou ele fala tudo enrolado que nem você entende, ou ele já falou em algum momento da vida, mas ele parou de falar, ele teve uma regressão. Você já levou em especialistas, em médicos, já fez terapia, fono e aparentemente ele não tem nenhum problema de saúde. E agora? Para onde que você vai olhar? A fala é a nossa principal comunicação, nosso meio de comunicação. É através da fala que a gente expressa nossos sentimentos, opiniões, vontade, desejo. E se existe algum trauma aí que está impedindo a sua fala, isso pode trazer um atraso no desenvolvimento do seu filho. Mas como que a gente vai olhar para isso? O que pode estar acontecendo com meu filho? O assunto é delicado. Não é muito confortável para a mãe que vai ouvir isso, mas é necessário tirar a venda dos olhos. Muitas vezes a gente vive com um véu. É como se a gente só olhasse para uma direção e a nossa visão não é ampliada. E o assunto hoje é você tirar esse véu e olhar para outras direções, para que você tenha um auxílio para você encontrar a dificuldade do seu filho. Porque certamente se o seu filho não fala, imagina a frustração que ele não sente em não conseguir se comunicar. Ele sabe falar, mas ele não consegue falar. Por quê? É um assunto muito complexo e eu vou trazer alguns pontos aqui para você, algumas pistas que pode estar causando essa dificuldade no seu filho. Mas cada criança é única e individual. Precisa ser olhado cada criança e cada dificuldade. A gente precisa entender o que aconteceu para essa dificuldade estar aí no seu filho. E é possível a gente acessar essa dificuldade diretamente da origem, conversando com o eu superior da sua criança, conversando com a alma da sua criança, para a gente entender o porquê que ela não fala, o que está impedindo ela de falar, se ela tem saúde, se ela não está doente, se aparentemente ela não tem nada que a impeça de falar. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O seu filho pode estar representando um segredo familiar. É isso mesmo. É difícil, né, a gente ouvir, entender. Eu sei que muitas não vão entender agora, mas se você olhar a fundo o que está acontecendo na sua ancestralidade, na sua família, pode fazer sentido para você lá na frente. Não agora, porque a primeira vez que a gente escuta sobre o assunto é um choque de realidade, a gente não consegue aceitar com a nossa mente racional. Mas lá no inconsciente do seu filho, ele pode estar em lealdade à família dele. Eles podem estar em lealdade a você, ao pai, a algum segredo que vocês guardam, que mantiveram guardado aí na vida de vocês, no íntimo de vocês. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser uma avó, uma bisa, algum familiar seu, ancestral, que guarda um segredo e que ficou ali registrado nas memórias do sistema familiar. E o seu filho pode não falar em lealdade ao segredo dessa família. Eu vou explicar para vocês alguns pontos que pode ser um segredo, porque você pode estar pensando, mas eu não tenho nenhum segredo. Isso aí é bobagem, minha vida é um livro aberto. Para você. Você tem esse ponto de vista, você tem essa percepção. Mas para a criança que foi gestada por você, que veio de você, ela pode sim está honrando algum ancestral, mesmo que você não tenha conhecimento, mesmo que você não saiba disso. Aí você pode estar se perguntando, mas por que eu falo e o meu filho não fala? Cada um é um ser individual. Você pode não ter tido essa lealdade ao seu ancestral, mas o seu filho sim. E fazer essa desconexão é extremamente importante para o desenvolvimento do seu filho. Desconectar o seu filho desses compromissos, desses pactos que ele fez com a sua ancestralidade de forma inconsciente. É extremamente importante para que ele cresça e que ele se desenvolva da melhor forma possível. Eu vou falar aqui algumas coisas que podem representar um segredo familiar e que você pode não fazer a mínima ideia de onde surgiu isso.
A primeira coisa, como foi a sua gestação? A sua gestação, ela foi escondida por um tempo porque você não queria falar naquele momento, você não queria contar para sua família? Ou você descobriu a sua gestação num estágio avançado já? Tem mulheres que não têm sintomas quando engravidam no início e só percebem que estão grávidas quando já está lá para o 5º, 6º mês de gestação. É uma gestação avançada já. O que aconteceu aí com você? Ou você precisou esconder por um tempo, você quis ficar com isso só para você, processando como que ia ser esse filho. Outro ponto, você rejeitou esse bebê? Você, quando descobriu que estava grávida, entrou numa negação muito grande, você não queria, você pensou em abortos, você pensou em como que você vai fazer, você não queria essa criança, aquela criança não era o momento apropriado para você. Como que foi? O que você sentiu quando você descobriu que estava grávida? Outra coisa, você desejou ter um filho e ele nasceu do sexo oposto, por exemplo, você desejava muito ter uma menina e o seu filho nasceu menino e você se frustrou com isso. Você ficou muito decepcionada com essa notícia e o bebê pode ter sentido essa percepção de uma forma muito negativa, uma crença de que eu preciso ficar quieto para não causar mais transtornos à minha mãe. Eu preciso ficar quieto para não dar trabalho para minha família. Então eu vou ficar sempre quieto para não incomodar. Essas crenças são muito comuns nos bebês. Conforme a negação, os sentimentos de rejeição que essa mãe traz para essa criança, a percepção que ele tem é muito negativa. Então, muitos bebês ali no útero já têm essa crença de que eu preciso ficar quieto para não incomodar a minha mãe e o meu pai. São apenas sugestões, tá, pessoal? Não tem nada escrito na pedra. Cada criança é única e cada criança precisa ser olhada de uma forma individual e analisado caso a caso. O que eu estou trazendo aqui para vocês são sugestões para que veja se faça sentido para você. Para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras vai parecer loucura e tá tudo bem do jeito que tá. A mãe que estiver preparada para olhar para isso, ela vai sentir que está preparada. A que não estiver preparada, ela não vai dar a mínima, ela vai procurar outros meios e está tudo bem do jeito que está. Cada filho tem a mãe certa para o seu desenvolvimento. Outra coisa que pode ter acontecido, abortos anteriores ao nascimento dessa criança, filhos natimortos. Você sofreu alguma perda gestacional? Você chegou a uma gestação avançada e seu filho faleceu no nascimento, faleceu na barriga? Você teve abortos espontâneos ou abortos provocados? O aborto, ele já é um irmão, né? Aquele bebezinho que estava lá, é irmão do seu filho que tem essa dificuldade de falar. E ele pode estar em lealdade a esse irmão que não nasceu. Esse irmão que não nasceu foi um irmão que não falou, que não se expressou, que não teve o direito e a oportunidade à vida. Então essa criança pode sim estar a lealdade aos seus irmãos que não nasceram. Outra coisa que pode ter acontecido com você, relacionamentos abusivos. Você sofreu relacionamentos abusivos, agressões físicas, psicológicas do seu parceiro? Seu parceiro te agrediu fisicamente? Seu parceiro tratava você com violência psicológica, violência física? Relacionamentos abusivos trazem muito sofrimento à mulher. E a mulher sofre muito calada, muitas vezes porque não tem coragem de contar o que está acontecendo, não tem coragem de se expor, tem medo do julgamento. E tudo isso que você sentiu, a criança também sente. Aquela mãe que engoliu muito sapo no trabalho, aquela mãe que teve que passar toda a sua gestação engolindo piadinhas no trabalho, porque não podia ser demitida, depende daquele trabalho para sobreviver, para ajudar na chegada do bebê,
Então foram acontecendo ali situações diversas onde você foi engolindo um sapo atrás do outro para se manter no trabalho. Isso pode ter gerado uma crença negativa também no seu bebê. Você não teve a oportunidade de se expor, de se posicionar, de falar o que você estava sentindo. Então você ficou reprimida diante daquela situação. Outro ponto, o seu bebê teve o cordão umbilical enrolado no pescoço, ou ele sofreu internações onde ele precisou de equipamentos para respirar, de ajuda de equipamentos para sobreviver, passou um período longo internado. Isso pode trazer registros traumáticos no corpo do seu bebê. É como se ele tivesse sido reprimido de falar. Claro que um recém-nascido não fala, mas não é sobre o recém-nascido falar, é sobre como ele se sentiu nesse momento. É como o corpo dele registrou essas memórias que ele passou naquele momento da vida dele. Outra coisa muito comum que tenho visto por aí é a pandemia. Você gestou na pandemia, seu filho foi gerado na pandemia. Muitas mães que gestaram na pandemia têm diversas dificuldades com suas crianças que hoje estão em torno de 4, 5 anos de idade. O uso da máscara de proteção pode ter sido interpretado como um bloqueio na comunicação. A gente falava o tempo todo usando máscara. A gente se reprimiu muito dentro de casa porque a gente não podia se socializar. Tínhamos que ficar isolados para nossa segurança. E muitas mulheres que gestaram nessa época, os seus filhos têm dificuldade de se socializar, de se comunicar, de se expressar. Isso tudo foi um reflexo que a gente viveu na pandemia. A máscara representa o quê? Um bloqueio na comunicação. Então, se você gestou seu filho na pandemia, isso pode ser um dos motivos que está dificultando a fala dele. Gêmeos sobrevivente. O que é isso? É quando a mulher estava grávida de gêmeos e ela não sabia, ou ela sabia e perdeu mesmo. A metade da população é gêmeo sobrevivente. Isso é uma coisa da natureza, a maioria de nós somos gêmeos sobreviventes, não sabemos. Tem como acessar, tem como saber. Muitas mulheres sabem, outras não, porque tiveram tempo de fazer ultrassom e viram que tinham 2 e depois só tinha 1. Ou você estava grávida e teve um escape e você achou que aquilo era um escape menstrual, que era normal, que poderia ser até uma menstruação, mas era uma perda. Às vezes você está gestando um bebê e você não sabe. Aí você tem um escape, você acha que aquilo foi a sua menstruação. E quando você vai ver, você já está grávida de 12 semanas. Mas você teve aquele escape. Aquele escape pode ter sido uma perda. Pode ter sido um irmão gêmeo do seu filho que não sobreviveu, que o seu corpo expeliu. É muito comum, a metade da população é gêmeo sobrevivente. E um gêmeo sobrevivente, ele sempre fica buscando mais. O gêmeo sobrevivente, ele quer tudo em dobro. Ele come muito, ele quer brinquedos em dobro. Ele é uma criança que está sempre buscando mais. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Ele sempre busca mais, porque ele está honrando a vida do irmão dele. Ele quer para ele e para o outro. Mesmo que ele não tenha a mínima consciência disso, já está no inconsciente dele. Ele foi gerado para ter um irmão gêmeo. E esse irmão se foi. E nem você, mãe, teve conhecimento. Mas olha que loucura. Por isso que tem muita coisa oculta e inconsciente que a gente precisa olhar. A gente precisa abrir a nossa visão, ampliar nossos olhos e se abrir para o mundo. Se olhar nosso filho de uma forma holística, como um todo. Nosso filho, nós somos corpo, mente, emoções e alma. E nada está separado. Nada está separado. A partir do momento que você engravida, já tem uma alma predestinada a esse corpo. Assumir essa vida.
E tá tudo conectado, tá tudo interligado do jeito que tá. A gente só não sabe como que isso aconteceu. Mas isso é real. Vícios na família. Você tem algum tipo de vício? Seu companheiro, seu pai, sua mãe, seus avós? Vícios em geral. Bebidas alcoólicas, drogas, compulsões alimentares, vários tipos de compulsões, vícios. Qualquer tipo de vício que tem aí na sua família pode estar causando um transtorno para o seu filho. O vício é uma energia extremamente negativa. E isso pode sim atrapalhar no sistema familiar, no desenvolvimento dessa criança. Transtornos mentais de ancestrais seu, que você nem imagina. Antigamente, por exemplo, lá no tempo dos nossos avós, tinham os diagnósticos que tem hoje? Não. Todo mundo era chamado de doidinho, mas não tinha um diagnóstico, ninguém sabia o que era que aquela pessoa tinha. E muitas vezes essa pessoa, ela era excluída. Como assim excluída? Ela não estava ali? Sim, mas essa pessoa, ela não foi trazida assim para o sistema familiar de uma forma amorosa. Às vezes, eu já vi casos de pessoas que têm filhos deficientes, acamados, em estado vegetativo, que não contava que tinha essa criança em casa. Que não contava que era assim que vivia, porque a criança vivia o tempo todo dentro de um quarto fechado e ninguém falava sobre ela. Essa criança representa um segredo de família. Foi uma criança que foi criada em segredo. A sua própria mãe não contava para ninguém. É só as pessoas mais íntimas e que frequentavam a casa é que sabia da existência daquele ser. Por quê? Ele estava escondido. Isso é um segredo que a mãe guardou. É um segredo familiar que pode ter acontecido há 3, 4 gerações atrás da sua. E você não sabe, porque se ninguém contava, como que essa informação vai chegar até você? A gente não sabe o que acontecia com as nossas bisavós, por exemplo. A maioria de nós nem conheceu a nossa bisavó, quanto mais saber o que aconteceu com ela. E segredos familiares é sobre isso. É sobre essas pessoas que passaram pelo nosso sistema familiar, mas que a gente não tem a mínima noção, porque não foi contado, não foi trazido para a nossa realidade, ou na realidade deles, aquilo foi um segredo, na época deles, aquilo foi um segredo. Não que isso precisasse ser trazido para os dias de hoje, mas lá atrás, na época deles, isso foi um segredo. Homicídios e suicídios na família. Se na sua família teve casos de suicidas, tem casos de pessoas que já cometeram homicídios, isso também é um segredo de família, porque você não sai por aí contando, olha, meu irmão matou fulano ali na esquina. Você não conta esse tipo de coisa. Ou se você conta, é porque virou uma notícia. Não tem como você esconder. Mas geralmente as famílias escondem esse tipo de coisa. Os suicidas carregam uma energia muito pesada, muito densa. Porque a família, quando vai falar de um suicídio, ela traz muita dor. Ou ela nem fala. Ou nem é passado de geração, que um tio seu se suicidou, por exemplo. Geralmente fica ali, fica esquecido. Outra coisa, pessoas ancestrais seus que viveram na guerra. Muitos de nós temos ancestrais que viveram a guerra, viveram tempos de escravidão, pessoas que se mantinham escondidas para sobreviver, escravos que se escondiam para sobreviver, pessoas na guerra que se escondiam para sobreviver. Isso tudo, esse esconder, é você não verbalizar, é você não poder trazer quem você é você estar escondido. E o seu filho pode estar representando um ancestral seu. Então, um segredo de família é uma coisa que
Você pode olhar para muitos lados, diversos lados. Não tem como falar foi isso ou foi aquilo, porque cada criança precisa ser olhada individualmente e acessada. Onde foi que isso começou? Por que você está representando essa dificuldade? Tá? Um segredo de família é muito comum, está relacionado a essa dificuldade que as crianças têm de falar. E é como eu falei no início do vídeo, você precisa ver se essa criança não tem nenhum problema de saúde física, se ela não tem nenhum problema que a impeça de falar. Se ela não tem nenhum problema que impeça a falar, você pode olhar para esse lado, que pode estar lá sim a causa. Aí agora, como que a gente pode fazer para ajudar essa criança? Essa criança ela precisa ser desconectada da sua ancestralidade. E é possível fazer isso, romper os pactos, os votos que essa criança fez inconscientemente antes de nascer. Antes de nascer, ela pode ter prometido para algum ancestral, ela pode estar em lealdade a algum ancestral de que ela ia honrar essa vida que foi perdida, essa vida que não foi contada, essa vida que não teve oportunidade de expressar a sua verdade. A gente precisa trazer para essa criança a importância dela falar. Que o que ela fala é importante a gente ouvir, que você está disponível para ouvir o que ela tem para dizer. Que tudo que ela fala é importante para você. A criança precisa se sentir importante para ser ouvida. A criança que não fala, ela fica como? Ela fica deslocada, ela socialmente não interage porque as outras crianças querem conversar com ela, querem falar, só que ela não consegue expressar. E ela fica muito cabisbaixa, ela fica muito triste, ela não consegue se socializar da forma que ela gostaria. E isso, consequentemente, traz uma tristeza muito grande aos pais também. Uma criança que não fala, ela precisa se sentir completamente amada e aceita como ela é. Ela precisa entender que ela pode expressar a sua verdade. Mas qual é a verdade? A verdade não é você contar o que aconteceu lá com o bisavô dela, por exemplo. A verdade dela, ela vai trazer para você. E a verdade que ela vai trazer para você pode não ter nada a ver com o que ela está honrando. É só a verdade dela, ela expressar o que ela sente, as emoções dela. Dá essa permissão. Você, mãe, pode trazer para o seu filho essa permissão de falar. A permissão dele colocar a verdade dele no mundo. A permissão dele se sentir importante e ouvido por você. Que você gostaria de ouvir a voz dele. Que você gostaria de conversar com ele. Olhar para o que gerou essa dificuldade. Onde isso começou? Tratar as memórias traumáticas que essa criança pode ter vivido durante o parto. Tudo isso pode ser feito durante uma sessão e olhado de uma forma única para cada criança. No meu e-book, eu tenho lá comandos energéticos, onde eu ensino as mães a conversarem com seus filhos durante o sono. E durante o sono é possível a mãe trazer para a consciência dessa criança que ela pode falar. Eu trago frases prontas e assertivas para você acessar o inconsciente do seu filho e trazer para ele a verdade que ele precisa colocar no mundo. Você pode dar a ele essa permissão de falar. Você pode trazer para ele a coragem de falar e de se comunicar. É muito instantâneo. Tem crianças que você começa os comandos, que você termina a sessão e no outro dia ela já está falando. Porque ela não tem nada que a impeça de falar. Às vezes ela só precisa de uma permissão e se desconectar dessa lealdade, desse segredo que ela pode estar guardando aí, que está atrapalhando o desenvolvimento dela. Eu espero ter contribuído um pouquinho para você, para que você amplie sua visão, tire o véu dos seus olhos e comece a olhar o seu filho como um todo. Olhe para todos os lados, sabe? Tira aqui, ó, abre a sua mente, olhe para todos os lados, que você não vai se arrepender. Tudo bem que você está fazendo para o seu filho e para você mesmo. E olhe para você também. Será que você não tem algo aí que você nunca disse para ninguém? Será que você não guarda aí com você mágoas, sentimentos, ressentimentos, rancor, raiva?
que você não expressa para ninguém, porque você acha que as pessoas vão te julgar, que você vai ser mal vista e mal interpretada por isso. Acontece, a gente não aprendeu na nossa infância a ter inteligência emocional. A gente não aprendeu nada disso. Mas está na hora da gente quebrar esse ciclo. Está na hora da gente fazer uma história diferente para os nossos filhos e trazer para eles que eles podem ser muito melhor do que a gente foi e ter uma vida muito melhor do que a gente teve. A gente não precisa ficar repetindo padrões eternamente. Se você está aqui, é porque você está preparada para quebrar um padrão. Quebra o padrão. Se cuide, faça uma terapia. Fale na terapia sobre os seus segredos, sobre as suas mágoas, sobre aqueles relacionamentos que ficou para trás e que não foi resolvido internamente em você, aquele ódio, aquela raiva que você sente da pessoa. Isso também pode representar um segredo, porque ninguém mais sabe, porque você acha errado, você acha indevido, inadequado você falar sobre isso com alguém. Procure um terapeuta, converse com ele, coloca para fora o que você está sentindo, conta seus segredos na terapia, você vai se sentir muito mais leve, muito melhor, e você também vai estar liberando o seu filho de um ciclo negativo, um ciclo que pode atrasar não só a fala dele, mas seu desenvolvimento num geral na vida. Bom, se você tem alguma dúvida ou se você tem interesse de fazer uma sessão, é só chamar aqui e espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Até mais!